Pinceladas de arte. Distribuição Sinapse. No ano de 1533, a Europa passou por uma grande sacudida. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, casara sem a permissão do Papa com a mulher pela qual estava loucamente apaixonado, Ana Bolena. Enquanto a Europa aguardava para saber o que o Papa Clemente VII diria do casamento, o rei da França enviou a Londres o embaixador, Jean de Dinterville, para que o mantivesse informado. Dinterville sentia a falta da França, mas naquele mês de maio recebeu uma grande alegria. Seu amigo Georges de Selve, bispo de Laval, chegava ao país com uma missão diplomática secreta. Nenhum dos dois pensava que passariam à história graças ao quadro que retrata esse encontro. O duplo retrato de Jean de Dinterville e Jos de Selve, também conhecido como os embaixadores, do pintor Hans Holbein, o Jovem. À primeira vista é um quadro bordado. Nota-se que o pintor alemão pensou em cada detalhe. Mas, aos pés dos dois homens, há uma estranha mancha que estraga tudo. Ainda que seja difícil de acreditar, foi o próprio Holbein quem a pintou, e tinha seus motivos para fazê-lo. O pintor alemão colocou os dois retratados ladeando uma estante cheia de objetos. Nenhum daqueles objetos tinha sido escolhido ao acaso. Alguns evocam os fatos históricos que sacudiam a Europa. O manual prático de aritmética, por exemplo, está aberto na página da divisão. Evidentemente, faz alusão ao perigo de divisão que vivia a Europa. O alaúde não pode ser tocado porque tem uma corda partida, o símbolo tradicional da fragilidade. Inclusive, há uma flauta que, ao sobressair, quebra a harmonia. A compilação de hinos luteranos lembra que a Alemanha já tinha se separado da Igreja de Roma. Será que talvez os protagonistas do quadro esperavam que o rei da Inglaterra fizesse o mesmo? O que havia nessas páginas que fizesse pensar que os rumos eram outros? São dois hinos que tanto a Igreja alemã quanto a católica continuavam cantando. Era uma chamada à união. Nossos embaixadores não queriam a ruptura. Desejavam que o mundo cristão voltasse a se unir. Mas o futuro parecia negro. Se não, olhem a capa do alaúde jogada de qualquer jeito no chão. Será que ao pintar o quadro, Holbein sabia que o Papa excomungaria Henrique VIII por causa do casamento? Será que sabia que aquilo seria um princípio da ruptura definitiva da Igreja inglesa com a de Roma? Mas voltemos a nossos embaixadores. Aqui temos dois homens jovens, com cargos importantes, que querem deixar claro que são cultos e que estão estreitamente vinculados ao Renascimento, que é o que estava na moda. Para confirmá-lo, o móvel também tem instrumentos para o conhecimento matemático e científico do mundo. E com tanta racionalidade assim, como deixar um convidado inesperado entrar no quadro? É este objeto voador não identificado que rompe dramaticamente com a ordem e a harmonia do quadro. Se chama anamorfose, e o enigma que esconde só é revelado se olharmos desde o lado direito do quadro. Ei, não era tão fácil assim fazer esse efeito. No século XVI ainda não existiam os computadores. O que significa esse macabro descobrimento? Os estudiosos espremeram o cérebro para encontrar explicações. Uma distorção tão enorme no meio do quadro tinha que ter forçosamente um significado mais importante que o de ser uma lembrança da morte. Um crucifixo meio escondido entre as cortinas parecia advertir: cuidado com vossas ações. Mas outros estudiosos começaram a dizer: se Holbein só queria dizer isso, por que complicou tanto? Na realidade, o que Holbein fazia era questionar precisamente a realidade. Se olharmos embaixadores, temos uma distorção a seus pés. Mas se olharmos a caveira, o restante do quadro se transforma em uma distorção. Qual é, então, a realidade real? Por sorte, depois de tanta teoria, uns estudiosos, com um pouco mais de senso de humor, disseram: mas não estão vendo que essa é a assinatura de Holbein? Holbein, em alemão, quer dizer osso vazio. E uma caveira é um osso vazio. Ah, então era sua assinatura. Ou não era? Obrigada, Holbein, por essas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com os embaixadores na National Gallery de Londres.